Bom dia, Wilson. Bom dia, Vanessa. Bom dia, pessoal. O Wilson retornando, Maristela retornando, bons filhos a casa volta. Bom Então, dia. vamos prosseguir com o nosso estudo de hoje. E acho que todos já estão mais ou menos localizados. Então, vou fazer são bastante questões aqui, muitas perguntas e respostas aqui sobre a identidade dos espíritos, né? A gente estudou até a quinta questão no domingo passado e hoje vamos partir da sexta. Então, Celoni, pode ler da sexta até a nona para nós? Sim. A sexta, então, do capítulo 24. Por que é que os espíritos que se comunicam tomam frequentemente nomes de santos? Identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam e adotam os nomes mais apropriados a causar forte impressão dos homens por efeito de suas crenças. Sétimo, quando evocados os espíritos superiores, vêm sempre em pessoa ou, como alguns o supõem, se fazem representar por mandatários incumbidos de lhes transmitir os pensamentos? Por que não virão em pessoa se o podem? Se, porém, o espírito evocado não pode vir, o que se apresenta é forçosamente um mandatário. Oitavo. E o mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que o envia? Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de os substituir. Além disso, quanto mais elevados são os espíritos, mais se confundem pela comunhão dos pensamentos, de tal sorte que para eles a personalidade é coisa indiferente, como o deve ser também para vós. Julgais, então, que no mundo dos espíritos superiores não haja senão os que conhecestes na terra como capazes de vos instruírem? De tal modo, sois propensos a considerar-vos como os tipos do universo, que sempre supondes nada mais haver fora do vosso mundo. Em verdade, vos assemelhais a esses selvagens, que nunca tendo saído da ilha em que habitam, creem que o mundo não vai além dela. Nona. Compreendemos que seja assim quando se trate de um espírito superior, mas como permitem os espíritos superiores que outros de baixo escalão adotem nomes respeitáveis para induzirem os homens em erro por meio de máximas não raro perversas? Não é com a permissão dos primeiros que estes o fazem. O mesmo não se dá entre vós? Os que desse modo enganam os homens serão punidos, ficai certos, e a punição deles será proporcionada à gravidade da impostura. Ademais, se não fosseis imperfeitos, não teríeis em torno de vós senão bons espíritos. Se sois enganados, só de vós mesmos vos deveis queixar. Deus permite que assim aconteça para experimentar a vossa perseverança e o vosso discernimento, e para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é que não estáis bastante elevados e precisais ainda das lições da experiência. Maristela, pode ler para nós da 10ª até a 14ª? Os espíritos pouco avançados, mas animados de boas intenções e do desejo de progredir, não são algumas vezes encarregados de substituir um espírito superior, a fim de lhes fornecer ocasião de se exercitarem ensinando? Jamais nos grandes centros, quero dizer, os centros sérios e para um ensinamento geral, os que aí se apresentam o fazem sempre por sua vontade, e como dizeis, para se exercitarem. Por isso, suas comunicações, embora boas,
levam sempre traços da sua inferioridade. Quando são encarregados, não o são senão para as comunicações pouco importantes e as que se podem chamar de pessoais. 11º. As comunicações espíritas ridículas são, algumas vezes, entremeadas de máximas muito boas, como conciliar essa anomalia que pareceria indicar a presença simultânea de bons e de maus espíritos. Os espíritos maus ou levianos se misturam também a fazer sentenças sem lhes ver a importância ou a significação. Todos aqueles que fazem isso entre vós são homens superiores? Não, os bons e os maus espíritos não convivem juntos. É na uniformidade constante das boas comunicações que reconhecereis a presença dos bons espíritos. 12ª também não entendi, Marino, se é 11ª, até 12ª, tá. Os espíritos que induzem ao erro o fazem sempre conscientemente? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes, e que podem se enganar de boa fé. Quando têm consciência de sua insuficiência, com ela se conformam, e não dizem senão o que sabem. Jaque Pozo, pode ler para nós da 13ª até a 16ª? Sim. O espírito que dá uma comunicação falsa sempre o faz com intenção maléfica? Não. Se é o espírito leviano, diverte-se em mistificar sem outro intuito. 14ª. Podendo alguns espíritos enganar pela linguagem de que usam, segue-se que também podem, aos olhos de um médium vidente, tomar uma falsa aparência? Isso se dá, porém, mais dificilmente. Todavia, só se verifica com um fim que os próprios espíritos maus desconhecem. Eles, então, servem de instrumentos para uma lição. O médium vidente pode ver espíritos livianos e mentirosos, como outros os ouvem ou escrevem sobre a influência deles. Podem os espíritos livianos aproveitar-se dessa disposição para o enganar. Por meio de falsas aparências, isso depende das qualidades do espírito do próprio médium. Pode ler mais umas duas para nós, Jaque? Tá. 15ª. Para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções, e os homens sérios que não mesclam de vã curiosidade seus estudos também se acham sujeitos a ser enganados? Evidentemente, menos do que os outros. Mas o homem tem sempre alguns pontos fracos que atraem os espíritos zombeteiros. Ele se julga forte e muitas vezes não o é. Deve, pois, desconfiar sempre da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. Ninguém leva bastante em conta estas duas causas de queda, de que se aproveitam os espíritos que, lisonjeando as manias, têm a certeza do bom êxito. 16ª. Por que permite Deus que maus espíritos se comuniquem e digam coisas ruins? Ainda mesmo no que haja de pior, um ensinamento sempre se acolhe. Toca-vos saber colhê-lo. Mister se faz que haja comunicações de todas as espécies, para que aprendais a distinguir os bons espíritos dos maus, e para que vos sirvam de espelho a vós mesmos. Bom, umas perguntas muito bem colocadas aqui, umas respostas equivalentes aqui, nos dão bastante conteúdo para a gente conversar. Eu acho que aqui, para não alongar muito, eu acho que já temos um material bem bom para a gente discutir e analisar. Então, alguma observação dessas questões aqui, da 6ª até a 16ª, dessas questões aqui, o que ficou de dúvida ou de coisa
algo que merece uma atenção, sabe, que um olhar bem atento aqui, a gente tem muita coisa para nós comentar e para nós dividir aqui entre nós aqui, né? Márcio, Diane, Elaine, Selomir, Helena. Na décima, acho que é questão, né? Ele fala sobre a questão de se algum inferior pode substituir um superior. Aí ele responde, os espíritos de luzes, que nunca nos grandes centros, quer dizer, nos centros sérios, e quando se trata de ministrar um ensinamento geral. Então, quando tem um trabalho sério, num objetivo elevado, não vai acontecer. Os que aí se apresentam o fazem por sua própria conta para, como dizer, se exercitarem. Então, eu não entendi muito bem por que eles vêm se exercitarem, né? Por isso é que suas comunicações, ainda que boas, trazem o cunho de inferioridade deles. Tem uns que são autorizados a vir para ter um exercício, parece que é isso, né? Bom, acho que sim, pode falar, Marcos. Essa pergunta aí, questão certa. Acho que meio cortou, Marcos, eu não conseguia. Eu estava vendo a certa que os espíritos superiores, quando são invocados, vêm sempre em pessoa ou como pensam algumas, enviam substitutos autorizados, incumbidos de lhes transmitir o pensamento. Se eles podem vir em pessoa, porque não viriam, né? Entretanto, se o espírito invocado não pode vir, aquele que apresenta é forçadamente um substituto autorizado. Dá meio, a 7 e a 10 aqui, né? Meio se conversam, né? Eu acho que a 7 fala de que vai vir, se o espírito superior não puder vir, vai vir um outro, mas do mesmo nível, sim, como no trabalho, né? Se tu tem uma tarefa para fazer, tu vai procurar alguém que te substitua, que faça, que entenda sobre aquele assunto, digamos assim, né? E eu fiquei meio em dúvida foi a 11ª também ali, não ficou bem claro para mim, assim. Tá. Vamos, então, a questão da celomia aqui, quanto à 10ª questão, o que vocês entenderam dessa 10ª questão aqui, da resposta, como é que seria, porque como é que acontece essa de que, então, os ensinamentos em geral, aí apresentados, faz parte da vontade. Então, mas que quando são encarregados, senão para comunicações poucos importantes, que se pode chamar de pessoais, ali. Então, o que nós entendemos, analisando a pergunta e a resposta, também levando em consideração a 7ª lá, que tem a ver muito com essa resposta? Vamos fazer uma comparação? Digamos, nós pedimos para um engenheiro vir dar uma explicação sobre alguma questão de uma obra. Ele não pode vir. Ele está impedido. O que ele vai fazer? Vai mandar um mandatário, como disse lá na 7ª. Se ele não pode, ele manda. Tá. Qual é a questão que ele vai ter, que tem que ser resolvida sobre a questão que foi posta a ele? Ele sabe o que ele vai ter que vir explicar sobre aquele projeto dele. Tá? É uma parte de cálculos, é uma parte de projeto em si. Ele vai ter que mandar quem? Um outro engenheiro que tenha capacidade para aquela, então, equivalente a ele.
Agora, se a questão a ser explicada é algo sobre a execução da obra, ele precisa mandar um engenheiro? Às vezes não é suficiente ele mandar um mestre de obras lá, que entende da parte prática, que é a profissão dele, e ele vai vir em nome do engenheiro, mas ele não vai falar como engenheiro. Ele vai falar dentro das suas limitações, como um mestre de obras, mas vai trazer o que é preciso naquele momento. Então, um espírito inferior. Agora, aquele mestre de obra que vai vir, ele vai falar como um engenheiro? Não. A gente vai analisar e vai ver que ele está falando como um mestre de obras. Então, pela linguagem dele, pela maneira que ele vai colocar, pelo conteúdo que ele nos traz, ele vai explicar tudo aquilo que é preciso, com a ideia, mesmo que tivesse um engenheiro ia transmitir aquela ideia, mas ele vai dentro, a comunicação vai ser dentro da sua capacidade. Então, um espírito superior tem questões elevadas que ele vai ter que mandar um equivalente a ele, que tem um conhecimento equivalente ao dele, está na mesma... agora, digamos, se aquela comunicação ele não pode vir, e ela pode, e a questão é mais simples, que não precisa ter todo aquele conhecimento que ele tem, então pode ser por um outro que de uma escala um pouco inferior, ele vai chegar, vai ter dentro das suas características, então isso pode acontecer. E deixa também mais alguém queira explicar de uma maneira diferente, conforme a sua visão dessa questão, né? Uma coisa que eu fiquei com dúvida aqui, na oitava ali, quando ele fala que para eles independe que a personalidade é uma coisa indiferente. Eu fiquei intrigada, assim, com isso, né, porque eu fiquei pensando, então, para os bons espíritos, eles confiam em alguém para substituir ele, mas, pelo que eu entendi aqui, quanto mais os espíritos são elevados, tanto mais se confundem num pensamento comum, de tal sorte que, para eles, a personalidade é uma coisa indiferente, ou seja, não importa a personalidade nossa aqui, se eles escolhem se manifestar, não tem importância? Fiquei, assim, bem pensativa sobre isso, sabe? Eu entendi que o que importa é a mensagem, não a pessoa que está falando. O mais importante do que quem está falando é a mensagem que se expressa. Por isso que é indiferente a personalidade, eu entendi assim. Não sei se eu também entendi, mas eu fiquei surpresa, sabe? Porque como que uma pessoa com uma personalidade muito em desequilíbrio, ou muito que não está em sintonia, vamos supor, ou que não mantém, não busca, pelo menos, né, progredir, vai ter credibilidade para passar uma mensagem? Será que ela vai ser ouvida? Será que parece que combina? Entende? Isso é que eu fiquei em dúvida. Eu desativei aqui, não tinha visto aqui. Opa, eu entendi assim, ó. Aqui a personalidade está falando do espírito que está comunicando, não do médium. Agora, falou, entre vós, é que nem acontece entre nós aqui. Se uma pessoa nos manda, nos liga. Entendi, agora sim. Nos liga. A personalidade, eu sou o Pedro, o João, o Paulo, não interessa. Vamos escutar. Aquela ligação, está querendo nos aplicar um golpe? O que hoje está muito comum, então, ou outra coisa, nós temos que ter atenção no conteúdo. Porque o que nos diz? Aqui é o gerente do banco. Daí nós vamos... é o gerente do banco, eu vou fazer o que ele der, eu vou colocar 100 aqui, vou dizer meu CPF, não, vamos ver o conteúdo, sou o gerente do banco, então, vamos analisar, vamos com calma, então, é mais ou menos por aí, que as comunicações, então, não interessa como você coloca na personalidade, então, a atenção maior é o quê?
é bom que o conteúdo da comunicação, então esse que é o interessante da mensagem, né? É por isso que geralmente, após as comunicações, seria o ideal analisar as comunicações, para ver se tem fundamento, né, para ver se é uma comunicação séria ou não. Após também, mas tem que ser antes, durante e depois. Então, já como médium, já na aproximação do espírito, já, digamos, falando aqui já de uma reunião, já a preparação vem do antes, né, a harmonia vem do antes, tudo, preparação. O durante, o próprio médium, quando ele sente a aproximação, ele já, normalmente, ele já tem capacidade de ir analisando, de ir filtrando no momento da comunicação, então, a toda, e depois também, depois ser analisada é muito importante também. E isso aí, não só de espíritos superiores, que manda outro espírito superior dar uma comunicação, assim como tem espíritos que não é superior, mas é um espírito de confiança, que está bem, que tem condições de transmitir também uma comunicação, digamos assim, para mandar algum recado, uma orientação. Isso aí não acontece só com superiores. Superiores que eu digo o espírito mais elevado, né, digamos um Kardec, outros espíritos mais elevados. Nesse ponto eu falo dos espíritos que estão bem, que estão estudando, que está que nem nós aqui, procurando adquirir conhecimento, se evoluir, se melhorar, mas que não está na condições de espíritos superiores. Eles também podem vir transmitindo uma comunicação de outro espírito. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. E, por outro lado, não pode acontecer ter um espírito de boas intenções. Ele é bom, ele não é mau. Mas ele trazer algo que não é bom, algo que deve ser analisado, que não é por ele ser bom, que pode ser maléfico ou não elevado, pelo menos. Marino? Sim. Eu acho que é interessante nós seguirmos na sequência, porque os ensinamentos de Kardec ele vem do simples para o complexo, e nós estamos pegando aqui os pontos mais complexos. E se nós pegássemos aqui na sequência, conforme eles vinham nos feito, entendo eu que talvez fosse mais fácil compreender as dúvidas, que eu vi que a maior parte das dúvidas aqui comentadas são das questões 7ª e 10ª desse item. E se nós seguirmos a sequência, talvez fosse mais fácil nós entender o que tu acha. Aí levantamos a 6ª questão, vê quem tem dúvida, se ninguém tem, faz um ligeiro comentário e seguimos adiante. O que tu acha disso? Pode ser, tranquilo? Alguém queria fazer algum comentário sobre a festa? Ou alguma dúvida ou alguma observação? Eu acho aqui que tem várias questões que são bem complexas, que a gente tem que analisar bem, pensar bem antes de responder. Eu acredito que a 6ª, na verdade, ela parece mais simples, mas ela, na verdade, é a base para todas, assim, né? Porque os espíritos se comunicam, tornam tão frequentemente o nome de santos. Daí vem a questão da personalidade, da identidade, né? Identifique-se com hábitos daqueles a quem falam, que tomam os nomes que são de natureza a causar sobre o homem maior impressão em razão de suas crenças. Ou seja, eu entendi nessa questão, não sei se eu estou certo ou não, de que tem a questão da afinidade, né? Da afinidade da identidade. Então, se precisa nomear, colocar um nome, porque no meu entendimento, quem dá os conceitos é o homem, tá? É nós aqui na matéria.
a espiritualidade, o espírito, a consciência maior, não tem conceito. É nós que, para criar nossa personalidade, nossa identidade, acabamos criando conceitos. Então, a espiritualidade também vai se utilizar disso para nos influenciar, eu acredito, né, de alguma forma. Porque sobre o homem maior impressão em razão de suas crenças, ou seja, se eu tenho uma crença em algo, eu não sei se é isso, tá? Vocês podem me ajudar. Vamos supor assim que eu tenho uma crença em algo, e esse algo, não importa o conceito, se eu quero dar um nome de santo, eu quero dar um nome de qualquer pessoa, né, um filósofo, seja lá o que for, é algo bom. Então, eu confio no conteúdo que vem daquilo ali. Então, se a espiritualidade entende que aquilo é bom, não importa se ela vai utilizar um nome de um santo, ou um filósofo, ou seja quem for, né, para nos passar o ensinamento, porque nós, pelas nossas crenças, temos essa credibilidade naquela situação. É mais fácil para nós aqui na matéria compreender aquilo. Porque se fosse a espiritualidade ou a consciência se manifestar por ela só, ela não precisava fazer nada, ela não precisava mandar mensagem nenhuma, ela simplesmente é. Que é o que eu acredito que nós somos, né? Nós somos esse ser consciência e esquecemos. Desde que chegamos aqui, precisamos adquirir a personalidade, acabamos nos desconectando de quem nós somos. E, ao mesmo tempo, a consciência precisa que a gente utilize essa nossa personalidade, essa nossa identidade de uma forma saudável para voltar a ela novamente. Ou seja, para lembrar de quem a gente é. É incrível isso, né? Então, foi o que eu entendi, assim, eu acho que ela é base. Essa aí, por um lado. Agora, pelo outro lado, pensando nos espíritos inferiores também, encaixado nesta questão aqui também, que também usam os nomes conforme a nossa crença, conforme as razões e as crenças. Os fake aqui usando o Chico Xavier, o Chico com X e o Xavier com CH, está cheio na internet. Então, pelo lado dos espíritos, quando vem dando comunicação, eles se dizem, alguns até se dizer que é Jesus. Então, como assim podem os espíritos superiores, também os inferiores usar dessa mesma questão de identidade. Porque, digamos, um superior, um espírito que ele tivesse que transmitir uma mensagem para um evangélico, para um médium evangélico, e que fosse, digamos, um Bezerra de Menezes, ele ia poder dizer que ele era Bezerra de Menezes? Ele ia ter que dizer que ele era o Espírito Santo, para ser aceito. Porque o que interessa para ele é que o evangélico saiba que é o Bezerra? Não, a personalidade dele, para ele, não interessa. O que ele quer é a mensagem. Então ele vai chegar tranquilamente e dizer que é o Espírito Santo e vai dar a mensagem dele e transmitir aquilo que na hora é necessário para o bem. Ele só vai fazer o quê? Para o bem. Agora o enganador também. Ele vai dizer que é o Espírito Santo para o evangélico, vai dizer que é o Bezerra para o espírita, vai dizer que é, enfim, para cada um conforme a sua crença. Então, o que daí nós temos que analisar? O conteúdo. Exatamente. Quem tem que ter o discernimento, então, né? É a nossa identidade, é a nossa personalidade aqui. A questão é a gente usar ela como uma ferramenta de uma forma inadequada, vamos dizer, né? O nosso caminho é usar o conhecimento, como a gente está aqui hoje, para estudar, aprender e utilizar ele de uma forma saudável em nosso benefício e em benefício da espiritualidade. Por quê? Porque a energia que a gente recebe da consciência maior é a mesma, ela é única, tá? Ninguém é diferente de ninguém. Todos somos seres conscientes em manifestação aqui. Mas quem decide para o que usa, né? Por isso que na própria doutrina espírita o entendimento é de que o mal não existe. O mal não existe, o que existe, né? A ausência do bem. E qual é o pior mal? O que mora dentro da gente. Então, assim, mas quem que abre essa casa, né? Que seria o nosso corpo, ou melhor, nossa mente, que é a nossa casa mental, quem que abre espaço para entrar essas informações que não têm esse fim? É a nossa personalidade, como que se constrói ela, com tudo que a gente começou a ver desde que a gente nasceu e chegou aqui no mundo. A gente chegou aqui com a mente vazia, zerada, e precisamos construir uma personalidade. Por isso a importância dos pais, né, na educação dos filhos,
A importância maior, na realidade, pelo que eu percebo, é da nossa casa mental, nossa saúde mental, porque é ela que vai abrir porta para tudo. A doença física, o que vem depois, é resultado dessa energia, dessa pulsão, porque isso é uma pulsão que entra em desequilíbrio dentro de nós e vai pelo lado da dor, do sofrimento. E qual é o objetivo nosso aqui? É do amor. Então, eu acho que eles escolhem realmente, né? Então, a responsabilidade pela nossa identidade, a nossa personalidade, pelas escolhas é só nossa. E assumir essa responsabilidade nem é desafiador, né? Bom, eu acho que a 7ª e a 8ª, a questão dos mandatários aqui, eu acho que nós já conversamos um pouco. Porque até essa aqui depois o Wilson, de repente, tem alguma... Se vocês concordarem, vamos passar para a 9ª? Então tá. Deixa eu falar um pouquinho dessa 6ª aqui. Porque ele não diz que os espíritos que falam são superiores. Apenas pergunta: por que é que os espíritos que se comunicam tomam frequente o nome de santos? Não fala que são superiores. Os espíritos em geral, e a resposta é para causar maior impressão naqueles que os ouvem ou que os leem. Aí as questões que vêm em seguida é que começa a aprofundar a respeito do teor das comunicações e da qualidade do espírito, se é elevada ou não. Já avançando aqui, a questão 7ª pergunta: quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa? E essa foi a questão que, entre as que estavam sendo debatidas anteriormente, né? E aí diz que existem os mandatários. Mandatário é quem recebe uma incumbência. Não é um espírito que vem voluntariamente. Mas diz assim: por que não vêm pessoas se podem? A pergunta. O espírito responde com a pergunta retórica, aquela que já, a própria pergunta já está a resposta. Se eles podem, eles vêm. Mas quando ele não pode vir? Quando é que um espírito não pode vir? Ele disse que ele viaja na velocidade do pensamento. Ele pode estar num ambiente que exige a maior participação dele. Por exemplo, uma reunião de espíritos superiores em que se debate assuntos importantes de repercussão geral para um determinado povo ou planeta. Então eles têm que ficar mais atentos àquele serviço, ou num socorro de um grande desastre em que eles organizam os trabalhos que estão sendo realizados. Então ele pode nomear alguém, mas ele vai escolher alguém que tenha competência para cumprir com o mandado. Não vai ser qualquer espírito. Eu vou deixar para ir comentando conforme as dúvidas vierem depois e nós formos avançando nas questões, senão eu vou atropelar aqui. Wilson, e também aqueles que permitem, não? Porque se a espiritualidade, ela respeita o nosso livre-arbítrio, a gente também precisa dar permissão, né? Eu acho que isso já está resolvido nas questões que venham, por isso que eu não quis avançar, né? Questão 8ª, o que é? Que temos para comentar, então? Aliás, a 9ª. Ainda sobre a 8ª aqui, temos uns tópicos interessantes para a gente abordar. Só deixa eu ver se eu estou gravando aqui. Estou gravando. A pergunta é o mandatário sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o que o envia? E aí fala quanto mais elevados os espíritos, eles têm uma comunhão de pensamento. Então eles pensam mais ou menos da mesma forma. Apenas, a gente se for olhar na natureza, em todos os lugares, há que se ter um líder, porque senão todo mundo toma decisões que às vezes não são adequadas. Em todos os lugares tem que se ter um líder, para que a decisão seja, como se diz, organizada. Não cada um tomando a sua, porque embora as pessoas tenham pensamentos semelhantes, podem tomar uma decisão que não seja muito de acordo com a do outro,
seguindo um outro caminho, e em conjunto, através da orientação do líder, se decide o melhor por fazer. Mas daí a resposta é: quanto mais elevados são os espíritos, mais se confundem pela comunhão dos pensamentos. E depois, mais adiante: de tal modo, sois propensos a considerar-vos como os tipos do universo. Ou seja, nós somos propensos, mesmo os espíritas, a ter como referência a nossa personalidade, o nosso comportamento, o nosso conhecimento e a nossa forma de manifestação como sendo universal. E daí ele prossegue: que sempre supondes nada mais haver fora do vosso mundo. Ou seja, pode haver espíritos de outros planetas, ou até nem vinculados a nenhum planeta, aqueles que já atingiram o grau máximo de evolução. Em verdade, vos assemelhais a esses selvagens que, nunca tendo saído da ilha em que habitam, creem que o mundo não vai mais além dela. Vejam só, o movimento cristão no mundo entra neste grupo, que acredita que tudo se resume à Terra. Deus criou o universo todo para nos deleitar, e a Terra para colocar os seus filhos espirituais. É um grande equívoco. O próprio Espírito de Verdade nos revela nas obras básicas que nós temos um processo evolutivo, que vamos habitar vários planetas, e não todos, impossível habitar todos. Se o universo é infinito, nós não podemos fracioná-lo. Então dá para dizer que existem infinitos planetas das ordens que as obras básicas nos trazem, que são 5. E ali existem espíritos semelhantes a nós, inferiores ou superiores. E os espíritos que nos assistem, a gente sempre referencia como aqueles conhecidos, que são esses chamados de santos. Mas haveria santos suficientes para todos os povos? Não sei. Aí fica a pergunta. Então, quando a pessoa pede para um determinado santo, ele pode enviar um outro espírito do seu padrão vibracional ou de conhecimento, e às vezes que nem encarnou na Terra. E ele vai adotar o nome daquele outro. Se ele fosse mencionar o nome porque ele é conhecido naquele momento, talvez nós nem entendêssemos a pronúncia dele e nem teríamos ideia de quem é. E para causar maior impacto, como disse nas anteriores, ele usa o nome daquela personalidade conhecida. E a questão 9 que o Marino comentou aqui, eu adotei um tópico. A pergunta é: compreendemos que seja assim, referindo-se à 8ª, né? Quando se trate de um ensino sério. Mas como permitem os espíritos superiores que outros de baixo estalão adotem nomes respeitáveis para induzirem os homens em erro? A pergunta é capciosa, porque está dizendo que os espíritos superiores permitem que espíritos inferiores venham nos induzir em erro por meio de máximas, não raro perversas? E a resposta: não é com permissão dos primeiros que esses o fazem. Ou seja, os que vêm nos induzir em erro não é por permissão. Mas o ponto principal que aqui está é: se não fosses imperfeitos, não teríeis em torno de vós senão bons espíritos. Essa é a questão fundamental. Nós não somos perfeitos. Nós estamos entre os pares. Assim como há encarnados que só querem fazer o mal, também há desencarnados. E nós convivemos com eles conforme nossas inclinações. E aí eu pergunto: quais as qualidades dos encarnados que nos cercam? Ou seja, daqueles que escolhemos as companhias. Quais os ambientes que escolhemos? Os espíritos também serão semelhantes àqueles. Deus permite que assim aconteça para experimentar a vossa perseverança e o vosso discernimento, e para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Ele não vem dizer isso é certo, isso é errado. Nós é que vamos aprender com as experiências. Se não o fazeis, é que não estáis bastante elevados e precisais ainda das lições das experiências. Que lições serão estas? A lei de causa e efeito. Eu escolho com quem estar, vou ter um resultado correspondente às práticas que eu exercitar com estas pessoas, encarnadas ou desencarnadas.
vou ter uma vida mais ou menos ditosa e vou aprender com ela. Então tudo é aprendizado, até o erro é aprendizado. Desde que a pessoa saiba avaliar e não jogar nas costas dos outros a responsabilidade pelas suas desditas. As nossas desditas, as nossas desgraças, como assim dizem, são sempre consequência da lei de causa e efeito. É o que nós fizemos. E é o que nós fazemos agora também que vai decidir o nosso futuro. Então, que companhias escolhemos? O grupo espírita geralmente se aproxima um dos outros por afinidade e formam os grupos mediúnicos. Vão atrair espíritos semelhantes. Quanto mais sério o grupo, quanto mais compenetrado em fazer o bem, com boas intenções, melhores serão as qualidades dos espíritos. Se o grupo for meio frívolo, vai atrair espíritos semelhantes. E Deus vai impedir? Não vai impedir. E essa é uma escolha nossa. Então, convém reflexionar bastante sobre o que escolhemos como companhia de encarnados, que serão as mesmas companhias dos desencarnados. Bom, da mesma forma, eu acho que também nós já, a 10ª questão aqui, nós já falamos. Se for alguma coisa da 9ª ali, ou senão, eu sugiro nós passar para a 11ª, porque eu estou olhando o relógio aqui também. Então, se for necessário, não tem problema, não é o tempo que é nosso principal objetivo aqui. Aqui só ficou uma questão que a Sila colocou aqui. Ela perguntava, a pergunta é como exercício, né? Sim. Exercitarem, como exercício. né? A fim de que tenham em ser de exercitar. E a resposta é nunca nos grandes centros. O que ele quer dizer com grandes centros? Não é em tamanho. É o centro que se preocupa com as coisas sérias, trazer para a humanidade esclarecimentos que as ajudem a melhor viver no planeta e também no plano espiritual. Os que se apresentam o fazem por conta própria. Não é com a autorização deles. É que as pessoas se permitem. Delegados só são para as comunicações pouco importantes. Ou então, se eu quero uma comunicação séria, que vai impactar na atividade da casa, por exemplo, eu tenho que tomar uma resolução, vamos adotar tal prática ou não, e vem um espírito e diz uma coisa que não é certa, ele não foi mandatário para exercitar a sua capacidade de comunicação, porque ele não tinha competência para isso, ele veio por conta própria. E não foi impedido por quê? Porque as pessoas tinham intenções até mesmo de adotar aquela prática já pré-concebida. Vocês não notaram que tem pessoas que fazem perguntas esperando que nós, na resposta, confirmemos a sua vontade? Se nós não confirmarmos, elas não aceitarão. Se confirmarmos, nós estaremos estimulando que ela faça uma coisa inconveniente ou equivocada. E os espíritos percebem isso. E nesse caso, mesmo que até então a casa tenha agido de uma forma a merecer o atendimento dos espíritos superiores, pode acontecer eles estão querendo assim, não podemos intervir no seu livre-arbítrio. Eles não violam consciências. Eles analisam a média vontade do grupo e um outro enganador que quer se apresentar, ou um doidivanas que quer falar sobre o que não conhece, quer se apresentar, mas que vai falar o que o grupo quer, eles podem falar, não vai ser proibido, mas não é que vai ser permitido. Simplesmente não vai ser proibição. O mundo espiritual não proíbe nada. Deus não proíbe nada. É sempre bom a gente frisar isto. Paulo já dizia, né? Tudo me é permitido, ou seja, nada é proibido no sentido de impossibilitar a pessoa de fazer. Mas nem tudo me convém, ele concluiu. Então convém a nós sabermos o que nos convém. Nós queremos realmente uma orientação ou queremos uma confirmação da nossa vontade de agirmos daquela forma? E aí vai a análise para cada um. Tem alguém que quer comentar a 11ª? Ou colocar alguma pergunta, enfim?
Aqui na 11ª tem um detalhe interessante, né? E é muito usado isso na vida do dia a dia. A utilizagem dos sofismas. A pessoa diz meias verdades para incutir mentiras, falsidades. Usam de linguagem empolada e nós caímos na armadilha quando não estamos preparados. E qual é o mecanismo de evitar? É pela uniformidade constante das boas comunicações é que reconheceremos a presença dos bons espíritos. Se não houver uniformidade, e Kardec fez passar por esse critério, uniformidade das comunicações dos espíritos superiores, não dos inferiores e dos sofredores, mas dos superiores. Quando há uniformidade, a credibilidade é maior. E se não houver, aí no mínimo é melhor não aceitar apressadamente aquele tipo de comunicação. Porque, como diz aqui, os maus ou levianos também se metem a enunciar sentenças, sem lhes perceberem bem o alcance ou a significação. Quanta gente usa de palavras pré-construídas e aceitas pelo povo para ludibriar. E essas mesmas pessoas desencarnadas vão continuar agindo assim, até que se deem conta que elas estão criando para si mesmas sofrimentos, como eu já disse, pela lei de causa e efeito, como também para aqueles que os ouvem. Mas não vai haver impedimento que se comuniquem quando espíritos, pelo que eu já falei. Mais alguma questão, alguma observação sobre a 11ª? Décima segunda. Ainda sobre a 11ª, no finalzinho aqui, delegados só o são para comunicações pouco importantes e para as que se podem chamar de pessoais. O que isso quer dizer? É uma coisa que não abrange uma comunidade ou mesmo uma atividade de uma casa, mas uma coisa pessoal. Quantas pessoas às vezes da querem... 10ª essa aí. Esse é o final da 10ª. Ah, tá, da 10ª, tá. Eu acho que não foi comentado isso, né? Não, a gente tinha pulado daí, porque... Não seria assim, toda comunicação pode ser ouvida, mas não necessariamente transmitida? Toda a comunicação deve ser ouvida, né? No caso espírita, mas não necessariamente transmitida, dentro daquela avaliação, do estudo, né? Senão estaria naquela que o Marino estaria falando, será que um espírito bom transmitindo uma palavra que não foi analisada, se aquilo pode causar um mal maior? Coisa que o Marino sempre procura observar aqui é o tempo, né? E os espíritos fazem a mesma coisa. As nossas sessões mediúnicas não são muito prolongadas. E os nossos objetivos, em geral, são socorrer os infelizes. Mas no tempo de Kardec, como era nascente o movimento espírita, havia necessidade de esclarecimento de como proceder. Então, era muito importante fazer essa análise e obter, de preferência, comunicações sérias, quando o objetivo era sério. Então, por isso que ele orientava aqui como proceder para que houvesse só comunicações importantes, que não se perdesse tempo nessa análise. Mas, claro, é verdade, nós não vamos impedir que se um espírito comece a falar e ele não é superior, mas vamos ter o critério de fazer análise, de ponderar. Não ficar apenas na sua palavra. Ouvir também outros comunicantes, como também usar do seu conhecimento. Daí a importância do estudo. Nós termos um conhecimento sobre, se estamos tratando de espiritismo, conhecer o espiritismo, conhecer as obras básicas. Não é só ler, é fazer o que estamos fazendo. É ler, reflexionar e debater entre nós para que possamos visualizar as informações contidas em cada palavra anotada, de acordo com os prismas das mais diversas capacidades de percepção para chegarmos num consenso. E também observar que às vezes nem sempre o nosso consenso é o que está ali, é ter a capacidade de discernição, de
de interpretação de texto. Quem não tem uma capacidade de interpretação de texto, aí tem dificuldade de compreender. Então é por isso importante os nossos grupos de estudo para nós reflexionarmos e quando nos depararmos com situações assim, nos tornarmos mais bem capacitados para avaliar a questão, a resposta dada, melhor dizendo. E voltado à questão prática, da prática mediúnica, então a gente vê que aquela questão da análise ali, às vezes não é para barrar a comunicação em si, mas às vezes é para dosar ela, como disse o Wilson, ao tempo. Porque tem aquele, é que nem nós chega no hospital. Tem paciente que o médico chegar para atender ele, se deixar, ele fica 2 horas se queixando e não deixa o médico abrir a boca. Então, daí outra, então cada um, então, aí o médium tem que o quê? Ele transmite o pensamento. Ou é um espírito muito inferior que queira chegar xingando e transmitindo. O médium vai o quê? Procurar transmitir o pensamento dele, mas não aquelas palavras inferiores, não dizer tudo aquilo que o espírito diria. Mas ele vai transmitir a ideia para que seja compreendido como para nós, principalmente com o dialogador, o que está ali para orientar, entender a situação e saber até qual é o consolo para levar para ele, qual é a orientação para levar para aquele espírito que está necessitado ali. Então, essas questões assim. Então, conhecer, ter conhecimento sobre aquele espírito que está se comunicando, qual é a condição dele, qual é a necessidade dele. Então, porque é que nem uma pessoa que chega num atendimento fraterno. Aquele dialogador que está dialogando com aquele espírito encarnado ali, ele tem que fazer uma análise, ele tem que ouvir, mas ele tem que, então, ter a noção do que ele trata, para saber o que ele vai dizer, porque a cada um conforme a sua necessidade. O que você diz para uma pessoa, num momento, para outra que vir logo após, a conversa vai ser bem diferente, cada um é conforme. Então, por isso, a necessidade de entender a situação daquele ali. Então, o médium, às vezes, tem que transmitir o pensamento, a ideia, sem transmitir os detalhes que ele gostaria de, muitas vezes, de transmitir, né? E chegamos no nosso horário, só que não for alguma coisa muito urgente. Então, eu acho que dá para a gente, agora, durante a semana, dar uma revisadinha, vamos olhar, também já uma analisar nas próximas questões. Nós vimos que as questões são profundas, são o que nós pensar, então é bom a gente já, de antemão, a gente já dá uma lida, já dá uma refletir, já refletir um pouco, para que a gente venha já com uma ideia, ou já venha com uma dúvida bem formada, porque uma ideia bem formada, uma dúvida bem formada, que é o que nós precisamos aqui, de preferência, e então vamos procurar daí, que daí até nos ajuda até no proveito do nosso estudo, né? Então, esse convite para dar mais uma estudadinha agora, refletir já com a nossa conversa aqui, a mais aqui acrescentar, e ver as próximas até o final, agora para o próximo domingo. Então, fico feliz em ver a tela cheia aqui. Então, estamos num número bom de pessoas hoje, que continuemos com essa paz, essa harmonia que nos encontramos aqui, que a energia de cada um de nós atinja o outro, então, nessa corrente de pensamento que nós fizemos, que daqui, de cada um se unindo assim, ó, e passa por todos, porque nós sabemos que a distância não existe, nós estamos aqui como se nós nos vemos na tela aqui, tudo juntinho, no ladinho do outro, um ligado com o outro, assim como todos vocês estão me escutando, vocês estão sentindo o meu sentimento de amor, tudo que eu estou sentindo agora, assim como pelo olhar de vocês, daí a gente sente aqui, a gente recebe essas energias, então nós trocamos, é uma hora de troca, não é troca só de conhecimento, não é só troca intelectual, a nossa troca nesse momento
é de paz, é de harmonia, é de energia, é de sentimento. Então, aqui nós crescemos juntos, nós nos espiritualizamos, nós se desligamos por uma hora as coisas materiais e nos elevamos às coisas espirituais. Nós compreendemos, nós nos elevamos, nós sintonizamos com a espiritualidade maior, com o espírito protetor de cada um de nós, com os espíritos protetores da nossa casa, o fé e esperança, e com esse pensamento elevado, com a vontade de praticar o bem, nós, com certeza, já estamos muito melhores do que nós estávamos há uma hora antes. E agora, refletindo sobre o que nós estudamos, daqui a uma hora, nós estaremos melhores ainda. Então, com a certeza de que estamos bem amparados, que aqueles que não estiveram aqui estão recebendo essa energia da mesma forma que nós, e pedimos a Deus o amparo a todos aqueles que estejam neste momento passando por provas e expiações, e que a sua decisão pode ser influenciada para o lado certo que eles recebam, conforme a bondade e justiça divina. Que tenhamos uma boa semana, em nome de Deus e de Jesus. Encerramos o nosso estudo reunido aqui. Continuamos, então, cada um por si. Que assim seja. Que assim seja. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, boa semana. Boa semana. Fiquem com Deus.